Olá, gente, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu gostaria de perguntar para você: você já teve uma crise de ansiedade ou conhece quem já teve uma crise de ansiedade? Já esteve no momento em que os sintomas estiveram no seu pico, que é um momento assustador para quem não conhece ou não sabe lidar? Se você não conhece ou não teve a experiência ou quer conhecer formas de lidar com esse momento, vem comigo que eu vou explicar para você. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o enfermeiro Hamilton e hoje eu vim falar da crise de ansiedade, que é uma situação, mesmo não parecendo muito comum no dia de hoje, né? A crise de ansiedade, o que é exatamente? É um quadro de angústia excessiva, extrema, onde o paciente pode apresentar, por exemplo, taquicardia, pode apresentar sintomas, em alguns casos até associada a dor no peito e outros sintomas que podem sugerir até uma questão cardíaca. Portanto, é importante que, principalmente a enfermagem, que na maioria das vezes é a profissão que acaba recebendo esse paciente, vamos sugerir que seja na questão do pronto-socorro, onde esse paciente vem com todos esses sintomas e fica difícil identificar inicialmente que é um quadro ansioso. Bom, o que eu sugiro? Toda vez que você, enfermeiro, estiver no pronto-socorro e detectar que tem um paciente que entrou com sintomas que sugerem um quadro ansioso, não despreze nenhum sintoma. Nós podemos, em alguns momentos, estar insensíveis ao quadro do paciente. Não despreze. A avaliação inicial, ela se faz extremamente necessária. Avaliação inicial com sinais vitais, coleta de história, a anamnese do paciente, envolvendo ela tanto o que desencadeou ou o gatilho que fez ele chegar até ali, como, por exemplo, a coleta de histórias anteriores e medicações. Muitos pacientes que são ansiosos ou têm um quadro ansioso, normalmente eles já têm um tratamento prévio. Quando eles não têm, fica mais difícil da gente identificar, portanto, se faz muito necessário um olhar muito cuidadoso em relação a esse paciente. Nós precisamos, nessa avaliação inicial, também assegurar que esse paciente vai estar numa condição onde ele fique totalmente confortável, para que a gente possa entender de forma muito plena e ampla o que está acontecendo com ele. Monitorizar os sinais vitais serão de extrema importância. Esse monitoramento, até que se descarte a possibilidade de qualquer outra coisa que atinja os sinais vitais ou traga algum tipo de alerta por conta desses sinais vitais alterados. Tanto que vão ser necessários a utilização de técnicas de relaxamento. Eu sei que falar em técnicas de relaxamento no pronto-socorro é muito complicado. Porque normalmente nós estamos com uma rotina muito alta, uma correria muito grande, mas quando o enfermeiro, e eu estou falando particularmente da equipe de enfermagem, vou falar para o enfermeiro, quando ele se coloca à disposição desse paciente, perde alguns minutos com ele, e eu sei que no pronto-socorro falar em perder alguns minutos é muita coisa. Mas quando você perde alguns minutos com esse paciente, é um paciente que normalmente acaba se colocando numa condição mais confortável e ele acaba sendo um paciente que vai permanecer pouco tempo conosco. Por quê? Quando a identificação da possibilidade de uma crise ansiosa é feita de imediato, logo se aplica as medidas, né, terapêuticas para ele. Por exemplo, o uso de medicações, a sugestão de medicações ou até mesmo o paciente permanecer alguns minutos em observação ou algum tempo em observação para que ele possa, após a medicação, após a observação, possa ser liberado com a sua melhora. Bom, a crise hipertensiva ou a crise de ansiedade, no dia de hoje, é um quadro importante, porque nós temos muitas pessoas ansiosas, principalmente depois da pandemia, a quantidade de pessoas com ansiedade é muito grande. Então, eu deixo um alerta, principalmente com o número de suicídios que cada dia sobe mais, que você, da equipe, que o tratamento para a ansiedade ele envolve toda a equipe de saúde, desde o psicólogo, o enfermeiro até o médico, que você tenha uma sensibilidade para esse paciente. Por mais que ele chegue com um quadro evidente, com sinais e sintomas evidentes no pronto-socorro ou aonde você recebê-lo, você tenha uma sensibilidade para ele, para que ele possa sair dali e não ser uma vítima do suicídio, ou não ser uma vítima da doença que o aflige, que muitas das vezes alguns levam algum tempo para se adequar, se adaptar ou ter um tratamento mais eficaz dentro do seu quadro no momento. Eu agradeço. Mais uma vez, acessa o link o @milton Alencar e veja mais vídeos
que eu tenho certeza que serão importantes para você. Até a próxima e muito obrigado.